Hello, galera! Estamos aqui com mais um Geopapinho comigo, Laís Reverte, a geóloga que vos fala. E hoje o tema vai ser sobre terremotos no Brasil, mito ou verdade? Bom, até o final do vídeo espero que vocês saibam responder essa pergunta, beleza? E eu vou trazer aqui para vocês primeiro o que é um terremoto. Terremoto é aquele tremor maluco que a gente sente sempre e tal? Não. O terremoto, na verdade, é qualquer sismo, qualquer abalo sísmico que seja resposta a ondas que são transmitidas a partir de uma grande liberação de energia por uma movimentação que acontece na superfície da Terra ou no interior dessa superfície, no interior da crosta terrestre. Então, terremotos eles podem ser gerados por movimentações que geram muita energia na superfície, como, por exemplo, uma queda de um prédio, uma queda de uma barragem, uma rachadura de barragem, coisas que sejam muito grandes assim na superfície, que se quebram, que se racham, que caem por terra, ou então por movimentos que são no interior da crosta, como, por exemplo, subducção, placas que se encontram e acabam, gerando uma placa que vai sendo consumida pela outra ali na parte de dentro ali da crosta, e aí pode gerar também, essas respostas sísmicas. Os sismos, inclusive, são o resultado, dessas medidas de ondas, dessas ondas que são transmitidas na energia dessa movimentação. E como eu sempre digo, em todos os vídeos, que a tendência de qualquer corpo que tem muita energia é de liberar essa energia de alguma maneira. Uma das maneiras que eles encontram são as ondas, e as ondas, por conta dos comportamentos que elas podem ter, que são vários tipos de ondas, alguns comportamentos levam a corpos físicos, a terra, onde a gente pisa, ela pode se movimentar, ela pode subir, descer, pode se contrair e dilatar. Então, justamente por essas movimentações que a gente sente o tremor. Já entendemos o que é um terremoto. E agora eu quero saber, Laís, como assim que no Brasil pode ter terremoto? Porque que sempre me falaram que terremoto é sempre coisa lá da China, que tem placa tectônica lá se batendo. E por que no Brasil também tem? O que acontece? Como eu falei, os terremotos eles podem ser gerados em vários contextos. E aí o que diferencia um terremoto de outro, geralmente, são as magnitudes e a intensidade que eles alcançam. O que é um e o que é outro? A magnitude de um terremoto é a medida em números que essa intensidade de energia da onda atingiu. Então, isso está ligado diretamente à atividade que gerou essa onda. Uma energia que é gerada, por exemplo, na queda de um prédio, ela é muito menor do que a energia gerada entre o choque de duas placas tectônicas. Então, em termos de magnitude, a magnitude da placa tectônica se chocando é muito maior do que de um prédio. Show? Show. E a intensidade é a medida que leva em consideração os efeitos que essas ondas que geram os tremores, na gente, os efeitos que são causados por essas ondas que nos afetam. Então, tá diretamente ligado ao desastre que aconteça, a resposta na nossa casa, na gente, Então, um terremoto, por exemplo, ele pode ter uma magnitude muito grande e uma intensidade baixa? Pode. Por exemplo, um terremoto que ele é gerado a partir de um choque de placas no meio de um oceano, esse meio do oceano está muito distante do continente, onde tem pessoas, onde tem casas, onde tem todo aquele contexto de população. Então, a magnitude dele é muito grande lá no meio do oceano, quando está se chocando nas placas, mas quando a onda chega no continente, ela já perdeu a força. Então, assim, a energia dessa onda liberada ali naquela movimentação lá no meio do oceano, quando chega no continente já é muito menor.
Então, a magnitude desse evento é alta, mas tem uma intensidade muito baixa, porque quase não é sentida no continente. Agora, a falha de San Andrés, vamos supor, a falha de San Andrés é uma rachadura que aconteceu no meio de um continente, ali no meio de pessoas, onde as pessoas moram. Então, a intensidade desse evento é muito maior do que aquele que aconteceu lá no meio do oceano, mas a magnitude dele é bem menor, beleza? E, inclusive, para a gente entender melhor, vou até trazer essa notícia aqui, que no dia 30 de agosto aconteceu, né, um abalo sísmico que foi sentido lá no Recôncavo, e a magnitude desse evento foi de 4,6, porém causou várias coisas, né, na cidade, causou muitas rachaduras nas casas e tudo mais. A intensidade dele foi bem alta. Já a magnitude dele foi bem baixa com relação a alguns terremotos que são, né, registrados no continente asiático, uma magnitude bem baixa. E isso justamente está ligado a isso que eu expliquei, né? A questão da relação onde as pessoas estão mais perto do ponto onde originou esse terremoto e pessoas que estão muito distante do ponto que originou esse terremoto. Beleza? Então, Laís, eu entendi tudo isso, tal. Mas no Brasil, então, por que aconteceu esse terremoto lá no Nordeste? Isso pode ser mais frequente? O que aconteceu? Vamos lá. No Brasil, a gente vive sobre uma placa que ela é muito antiga, muito velha, né? É uma placa tectônica que ela sofreu muita coisa no passado, mas hoje em dia não, nem tanto. Ela já está mais estável, já está calejada. E aí essa placa, que acontece? Geralmente os terremotos que acontecem aqui, qualquer coisa que aconteça, geralmente está associado à reativação de eventos antigos. Como assim, Laís? Vou dar um exemplo bem bobo. Você está ali na sala, ajudando sua mãe a faxinar a casa, esbarrou naquela caixinha de porcelana dela e essa caixinha caiu no chão e quebrou em duas partes. Você, na sua sagacidade, foi lá, pegou as partes na maciota, colou com super bonder e colocou lá no cantinho, assim, pra estar disfarçada. Beleza. E aí, depois de um tempo, você tá de novo ali ajudando a mamãe, porque quer tomar aquela cerveja na sexta, né? Que ela possa fortalecer. E aí, você só encostou na bendita da caixa, você nem derrubou a caixa. Você encostou ali com a vassoura sem querer. A caixa, ela acaba abrindo de novo naquela mesma rachadura. Você fica desesperado. Meu Deus, o que eu fiz? E aí sua mãe viu tudo aquilo, enfim, a merda tá feita. Mas, e o que isso tem a ver? Aquela rachadura que se abriu com muita facilidade na segunda vez que você encostou na caixa, ela representa justamente a reativação de um evento antigo. As placas tectônicas, né, a placa tectônica onde está o Brasil hoje, em algum momento lá atrás ela era bem mais instável do que hoje. Então ela gera bastante cicatriz, bastante rachaduras como tem nesse vaso por causa daquelas movimentações. Então essas movimentações que tem hoje, que geram um terremoto, que foi o que aconteceu no Nordeste, são resposta a essas rachaduras antigas. Porque, como eu disse, qualquer corpo que tem energia, ele tem a vontade de dissipar essa energia de alguma maneira, certo? Então, sim, terremotos no Brasil podem acontecer, não são com magnitude tão grande como lá na China, ou como na região do Chile, né, nos Andes, não tem essa intensidade toda, essa magnitude toda, mas podem ter uma intensidade alta que pode ser sentida pela gente, que pode gerar um desconforto, pode gerar rachadura na casa e tudo mais, certo? É provável, Laís, que algum dia aconteça um terremoto com uma magnitude tão grande assim no Brasil? Pouco provável. Pode acontecer? Pode acontecer em algum momento. E é isso, gente. Eu acho que por hoje é só, falei bastante. Tá bem explicadinho, se tiver dúvida me chama. E obrigado mais uma vez por assistir até aqui. Tchau, tchau.